Aí eu peguei e falei, legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa atitude. Me passa o seu Pix. Aí me passou o Pix. Eu falei, tá aqui, ó, 5 meses de salário para você. Se demite, compra brigadeiro e vai vender na Paulista amanhã. E qual que é o seu celular? Aí ele mostrou o celular, eu falei, tá, a partir de amanhã você vai criar um Instagram e um TikTok. O ponto é, tem gente que vai precisar de ajuda. Sim. E aí, ontem a gente fez um evento aqui no Grupo Primo para os 70 primeiros compradores do Meu Milhão. Então, geralmente, quando a gente abre turmas do Meu Milhão, a gente traz os primeiros compradores aqui no grupo e passa um dia dando mentoria para essa galera. E tem um perfil específico de pessoas que geralmente se inscrevem do Meu Milhão. Geralmente são pessoas que querem investir melhor, querem fazer melhores negócios, querem gerenciar melhor suas finanças pessoais. Geralmente essa pessoa tem alguma renda já. Geralmente essa pessoa ganha ali um pouco mais de 3, 4 mil reais por mês, ou essa pessoa tem um salário muito mais alto ou tem grandes investimentos. Então ou a pessoa tem uma renda e ainda não tem investimento, ou só a pessoa tem um grande investimento e ela quer multiplicar melhor o seu capital. Ou geralmente é uma família que quer estruturar melhor seus recursos. Só que veio uma pessoa ontem que ela não faz parte desse público. E aí eu fiquei muito intrigado. Era uma pessoa que tem um estereótipo de quem sofreu muito no Brasil. Esse cara, ele chama Claudemir, tem 57 anos, tá? Foi um dos primeiros compradores do Meu Milhão. E aí ele falou, não tenho dinheiro guardado. Eu falei, quanto que você ganha? Ele falou, ganho R$1.800 por mês. Eu fiquei pensando, caraca, achei muito legal ele querer investir em educação e crescer, né? Mas como que faz para mudar a vida desse cara? Tem filhos e tudo mais, né? Eu falei, e aí ele me pediu um conselho, que ontem a gente está em mentoria, ele falou assim, o que eu faço? O que eu faço? Eu fiquei pensando, falei, porque é uma responsabilidade, né? Igual o Perini falou, tinha influenciadores que falavam para comprar só ações. Pô, eles e os seguidores, muitos não estão aqui hoje, né? Eu falei, o que eu faço? Aí eu comecei a pensar. E aí eu fiz uma conversa com ele. Mas resumindo, olha qual foi o desfecho da conversa. Eu falei, você ganha quanto? Ele, R$1.800. Eu falei, tá, você não vai ficar rico assim. Por vários motivos. Você tem 57 anos, você tem o tempo contra você. Você precisa ganhar uma grande quantidade de dinheiro. E por outro lado, você não tem o dinheiro guardado para poder tomar decisões. E agora? Eu falei, bom, você precisa... no que você é bom? Ele falou assim, gastronomia. Eu falei, cara, sério? Sério, eu sou bom em gastronomia. Ele foi muito convicto, ou seja, ele realmente parece gostar da coisa, né? Eu falei, legal. E eu falei, por que você não engrena nessa área? Ele falou, cara, não sei como começar. Aí eu comecei a fazer uma conta com ele. Aí eu fui para a tradicional conta dos brigadeiros, né, Lucão? Aí eu falei, o que você mais gosta de cozinhar? Aí ele falou, brigadeiro. Ele me respondeu, brigadeiro gourmet, eles usam um termo, brigadeiro gourmet. Tá. Legal. Quanto que você vende no brigadeiro? Aí ele falou, eu vendo por R$3 o brigadeiro. Eu falei, legal. Aí ele falou, eu vendia na minha empresa antiga, eu levava lá e eu vendia na empresa. Hoje, como eu trabalho na rua, né, porque ele vai fazendo trabalhos na casa das pessoas e tal, é meio eletricista, alguma coisa assim, não dá para eu fazer isso. Eu falei, tá bom. Quanto que você gasta por cada brigadeiro? Ele falou, 80 e poucos centavos. Eu falei, então você ganha uns R$2 por brigadeiro. Eu falei, cara, você acha que na Paulista você conseguiria vender uns 50 brigadeiros por dia, pelo menos? Ah, com certeza. Pô, se fizer aqui são R$100 por dia. Né? E se você trabalhar 20 dias por mês, você já faz R$2.000. Mas dá para vender muito mais que isso. Sim. Eu falei, cara, já pensou em fazer uma coisa tão simples quanto essa? Ele falou assim, já. Mas eu acho que... Eu falei, por que você não fez? Ele falou, acho que me faltou atitude e tal. E claramente, é difícil pro cara dar esse salto, sendo que se ele perder o salário, ele pode não conseguir, pode não dar certo, né? Tem um risco muito grande. É o risco de passar fome, né? Aí eu peguei e falei, legal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa atitude. Me passa o seu Pix. Aí me passou o Pix. Eu falei, tá aqui, ó, 5 meses de salário para você. Se demite, compra brigadeiro e vai vender na Paulista amanhã. E qual que é o seu celular? Ele mostrou o celular, eu falei, tá, a partir de amanhã você vai criar um Instagram e um TikTok. Vai ser Claudemir, o vendedor de brigadeiros. E eu quero que você grave tudo que você está fazendo e poste todos os dias. E ele vai fazer isso. Foda. E eu tenho certeza absoluta que esse cara, dentro dessa realidade, não tem nada a perder. E esse cara só precisava de um empurrão, de alguém de fora. Então, às vezes, as pessoas precisam de alguém de fora. Porque não é que ele não acredite que vai dar certo, mas é que ele não tinha uma plataforma base que pudesse dar essa segurança para ele. E agora eu acredito que esse cara, de fato, vai fazer muito mais que R$2.000. Mas muito mais.
Fora as opcionalidades que vão aparecer. Então, às vezes, a gente precisa de alguém. Eu tive alguém na minha vida em vários momentos. Acho que todos nós aqui tivemos. Sim. Nem que seja alguém que nos ajudou com educação, com conhecimento, com incentivo, com palavras de apoio. Então eu acho que sim, né? A Bruna falou lá no começo algo sobre a gente precisar de alguém. E eu acho que todos precisam de alguém, cara. Não, sim, e aí tem um ponto interessante, né? Porque você falou, poxa, você adiantou para o Claudemir esses meses de salário, então seria naquele exemplo da ilha que eu dei, do cara poupar parte do peixe, você já deu o peixe poupado para ele. Falou, ó, vai lá e constrói sua rede agora, para que ele possa ganhar mais. Agora, vai ter gente que, se você fizer isso, o cara fala, não, vou fazer, Thiago. Ele não vai fazer e vai pegar o dinheiro e vai consumir. Então, são escolhas. Então, dando a mesma chance para as pessoas, alguns ainda fariam escolhas que fariam não chegarem lá. Esse é um ponto. Só que eu até pensei em outra coisa, não nessa parte de empreendimentos, né? O meu pai, eu só invisto porque eu vi ele investindo. O pai não continua a investir depois. Mas naquele momento, quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, caramba, que legal, né? Deixa eu fazer. Então, você falou que o Claudemir tem filhos. Talvez o que vai acontecer é que, por conta do curso que ele estava fazendo naquele momento, que os filhos tiveram acesso, aquilo pode redefinir a carreira do filho. Ele olha para aquilo e fala, caramba, legal isso aqui, né? Deixa eu entender mais de mercado financeiro. Ele vai trabalhar no mercado, por exemplo. Aí, com isso, ele consegue ganhar mais. E a gente tem previdência social no Brasil hoje. Mas é uma invenção do século XX. É relativamente moderno e já está dando problema. Como é que era a previdência do pessoal no passado, Kaique? Filhos. Filhos? Você tinha um filho, cuidava dele, e depois, quando o filho estava adulto, ele cuidava de você velho. Então, até hoje, né, a previdência ainda é mais ou menos assim, porque tem muito aposentado que ganha muito pouco. Então, quem sustenta aposentado? É a família. Por isso, se ele conseguiu abrir uma porta de educação na cabeça do filho dele, em uma área onde as pessoas costumam ganhar mais, que o profissional do mercado financeiro ele tem uma remuneração mais alta do que em outras áreas. Isso pode mudar a vida da família dele, porque não é porque ele chegou lá, mas ele deu pro filho um pequeno estímulo educacional. Sim. Muda tudo, pode mudar a geração, pode mudar o legado da família. Eu sempre pensei nisso, cara, na parada do mudar a vírgula da árvore genealógica que você vive. Tipo assim, cara, você vai ter que se mover. Ou é você, ou é seu filho, ou é seu neto, mas alguém vai ter que se mover. Porque não vai cair um caminhão de dinheiro do céu assim, ou você vai ter que trabalhar muito mais e tentar um monte de coisa pra ver que dá certo, mas você vai ter que tentar Posso falar um negócio? O Kaique, né? Pô, a gente, há 3 meses atrás, nasceu sua filha, eu fui visitar lá no hospital, Kaique, porra, ele teve filha, meu, um puto hospital ali no Itaim e tal, a cortina dele abria com a Alexa, não sei o que lá, blá, blá, blá. Na hora que eu cheguei no hospital, eu e o Gui, a gente se olhou e a gente falou assim, irmão, o Kaique mudou mesmo. Ele é o ponto fora da curva, assim, da família dele mesmo. O cara mudou a história da família dele daqui pra frente de verdade, assim, cara. Porque na hora que a gente olhou, assim, a gente falou assim, puta merda, mano. Olha onde a filha do cara tá nascendo, olha onde o cara nasceu, tudo que ele fez, olha onde a filha dele tá nascendo agora. Então, assim, cara, o cara mudou a história, mudou tudo, entendeu? A família dele agora, toda a geração, tudo que vai vir pela frente... Às vezes mudou um negócio de, cara, 100, 200, 1000 anos pra frente por causa de você, cara. E qual que é a pegadinha aí? Louco. Qual que é a pegadinha aí? A pegadinha é assim, ó. Tem gente que encerra o ciclo e não começa outro, sabe? Sim. Então, quando terminou com o Claudemir, eu já sei o que vai acontecer. Supondo que o Claudemir de fato faça isso, ele vai querer me retribuir. É natural isso. Você tem um senso de gratidão. E o que eu falei pra ele foi, quando isso aqui der certo, não retribua a mim. Ajude um próximo Claudemir. Porque o ciclo não pode parar. Legal. Só que o que geralmente continua o ciclo na construção de fortunas e patrimônio? É a família. É a família. Porque o que o Pedro falou foi muito forte que ele falou agora. Ele falou assim, a previdência é basicamente assim, você tem filho, o filho cuida de você. Isso aqui encerra o ciclo. Porque tá todo mundo sempre começando do zero. Agora imagine que ao invés do seu filho cuidar de você, você possa de fato cuidar do seu filho. E entregar para ele algo melhor do que você teve. Cara, esse ciclo vai ficar cada vez melhor, mais poderoso, as famílias mais frutíferas, mais sólidas, cada vez mais. Só que aí você encerra esse ciclo de várias formas diferentes. Então acho que esse é o ponto de ruptura, né? O começo do ciclo, o meio e o fim do ciclo. Isso, né? E é até interessante, porque esse foi um dos motivos pelos quais eu entrei na Portfólio Família, porque eu era do mercado, ok? Eu fiz várias reuniões com escritórios de assessoria, e eu não gostava do modelo. Não de assessoria de investimentos. De assessoria. Não só para mim, como para minha família também. Comissionados, né? Aí eu encontrei a Laís, quando ela participou dos sócios, chamei ela e falei, pô, me explica um pouquinho do teu trabalho.
Não pra mim, pra minha família. Tipo, eu queria entender, eu queria que a minha Como família... cliente. Exatamente. E aí, mandei toda a minha família pra Laís. Hoje é todo mundo cliente da Laís. E ela falou... E eu vi o feedback da minha família. Eles falaram, cara, o atendimento da Laís é bom. O pessoal lá é bom. E daí eu falei, vou conversar mais com ela, vou entender. Aí, por coincidência, o Bruno me chamou pra conhecer aqui. E eu falei, são coisas... Quando eu vi, né, o que ela tá fazendo, porque como eu entendia de mercado, eu sabia ver se era, de certa forma, bom ou não. Eu falei, são coisas que eu faria para a minha família. E que faz muito sentido eu estar aqui dentro. Daí, quando eu conheci, eu via a filosofia alinhada e tudo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa... minha família, por parte de mãe, é toda do agronegócio. Tipo, terra, poupança, terra, poupança, terra, poupança. Assim, não tem... Eu fui criada nisso. Então, eu nasci pensando, tenho que investir em terras, tenho que comprar terras. Ações não existe. Enfim, e eu sempre fui uma pessoa muito próxima da família. E fazer essa ação, apesar de ser nova, é uma das coisas mais gratificantes, assim. Por isso que é até quando eu falo para todo mundo, e de fato, a Portfel já mudou minha vida, e sendo que eu estou começando como consultora faz pouco tempo. Então já mudou minha vida. Porque mudou a vida da minha família e as pessoas ao redor de mim. Posso só fazer uma adendo rapidinho? Ela mencionou a Laís algumas vezes, né? A Laís era uma profissional que era assessora de investimentos. Depois que conheceu o modelo da Portfel, quis migrar para a consultoria. Se encontrou no modelo, ficou super satisfeita. É uma excelente, né? Tanto que participou dos sócios com a gente. Cresceu bastante carteira.